para afagar Não é o coração do interessante pra professor elevação. Celso Unzelt. Você vai falar dele, é isso? Eu vou afagar o coração. Professor, vamos fazer o seguinte, eu vou até te deixar por último para você ouvir o pessoal antes, tá bom? Você ir ouvindo, você ir será um prazer. Tá bom? Você vai se deliciando aí, vamos lá. O Sormani tá com a cara fechada hoje que eu vou te falar, tirou a barba. Com a cara fechada. Toda vez que fecha nele ali. Luantes e depois. Muito bom título, hein? Luantes e depois. Primeiro estão se superando. Estão se superando. O senhor é sempre uma inspiração, professor. Parabéns. Minutos, 62,2. Nos últimos 5 jogos, ganhou mais tempo. Ele pediu, ele gritou, me dê sequência. Tá aí. Ações com a bola, 41,6. Nos últimos 5 jogos, 56,8. Passes tentados pelo Luan. Olha a participação do Luan ali, ó. 30,8. Nos últimos 5 jogos, 41,2. É bom lembrar também, não tá aí na tela, talvez apareça na sequência, mas são 2 gols no jogo de ontem, e 1 gol contra o São Paulo. São 2 gols não, o segundo foi um golaço. Pera aí, William, os 2 gols é mas não sei se o Sormani assim como contra o São Paulo também. A gente tem que passar pela avaliação do Sormani se foi golaço ou não. Aí, ó, 11 jogos iniciais, 2 gols nos últimos 5 jogos, 4 participação, né, em jogadas de gol na atual temporada do Luan no Corinthians. Então, participação em gols. 2 nos 11 jogos iniciais, 4 nos últimos 5 jogos. Vai, Sormani, fala do Luan aí. Não, teve um jogo que o Corinthians perdeu pro Peñarol, pela Sul-Americana em Itaquera, lá no Itaquerão, 2-0, né? Pra mim, naquele dia, o Luan foi o melhor jogador do Corinthians. Foi o melhor jogador. E muita gente aqui nesse programa, e eu respeito a opinião de todos, evidentemente, criticou demais o Luan. Mas se a gente pegar, nós temos aí, se a gente pegar os melhores momentos daquele jogo, vocês vão ver que as melhores oportunidades criadas pelo Corinthians naquela partida saíram dos pés do Luan. O Luan está de fato em crescimento. Não físico, né? Mas de jogo não cresce mais. Mas o futebol do Luan tá melhorando. Tá crescendo. Então eu acho que isso cria uma expectativa muito legal pro Corinthians. Muito legal, porque se o Luan jogar a metade do que ele jogou no Grêmio, não precisa mais do que isso, hein? A metade do que ele jogou no Grêmio, o nível de futebol que nós temos aqui no Brasil, ele vem de rola. O Corinthians vai estar sempre brigando lá em cima. Vai ser campeão ou não, eu já não sei. Mas vai estar brigando lá em cima. Um crescimento que dá esperança ao torcedor do Corinthians. Ô Pascoal, a gente poderia dizer assim que se o Luan der essa sequência, fazer isso que o Sormani falou, jogar 50%, eu diria até se ele jogar 40% do que ele jogou no Grêmio, porque ele não atingiu isso, acho que ele jogou 10% do que ele jogou no Grêmio, se muito, hein? Ontem ele jogou mais que 10. Ontem foi. Mas ontem ele jogou mais que 10. O Luan pode dar a maior volta por cima de um jogador no futebol brasileiro em 2021? Pode ser a maior volta por cima? E eu espero muito que ele faça isso. Espero muito, porque aí o futebol brasileiro vai ter recuperado um bom jogador. Que ele consiga calar a minha boca, a boca de todos que falaram que ele não tinha condições de jogar no Corinthians. Chega um momento que você perde a esperança. Chega um momento que você se desilude. Mas o Corinthians, no meio dessa desilusão, dessa falta de esperança, liberando o Casares, sabe que vai liberar o Otero, sabe que vai liberar o Gemerson, ele apareceu como essa luz no fundo do túnel. O túnel estava todo apagado lá no fim e tal. Tomara que não seja uma locomotiva no sentido contrário. Que essa luz que esteja se abrindo para o Corinthians seja o Luan. Que ele tenha essa capacidade de dar ao Corinthians essa nova situação dentro do campeonato. O Corinthians precisa muito dele. Muito mesmo, porque o Corinthians tem uma grande carência de qualidade, o Corinthians tem uma grande deficiência de bons jogadores. O Corinthians tem um bom jogador, que é o lateral direito. Goleiro eu não vou contar. Bom jogador, tem o lateral direito, o Fagner. Esse é bom jogador.
Esse arruma a jogada, esse dá um jeito. Nessa linha de 3 ele está jogando bem avançado e está jogando bem. O Piton jogou bem também nessa linha de 3 dos laterais avançados, com 3 zagueiros que o Corinthians joga. Depois a gente pode falar sobre isso. Por que o Corinthians está dando certo com esses 3 zagueiros? Porque os dois do lado, os dois que jogam, o Raul e o João, esses jogadores saem para dar o bote e eles são rápidos. E eles chegam rapidamente no adversário. E aí o terceiro zagueiro pode jogar o Gil, pode jogar o Gemerson, o terceiro zagueiro joga confortavelmente. Porque os moleques do lado chegam muito rápido. Eles são muito efetivos na marcação. E aí o Luan tem espaço para jogar. Porque jogando com 2 volantes e 3 zagueiros têm capacidade de marcação, o Luan pode circular no meio-campo e arrumar jogadas ofensivas. A gente tem que lembrar o seguinte: o Corinthians jogou contra o possantíssimo Juan Caio. É bom a gente dizer, o jogo perdeu para o Nacional, perdeu para o Peñarol e perdeu para o Corinthians. O possantíssimo Juan Caio, ponto, mas dá sinais. O segundo gol foi um golaço, hein? Foi um golaço do Corinthians, bonito gol do Corinthians nessa vitória contra o Juan Caio. Eu penso dessa forma, que bom que ele esteja tendo aí um novo brilho. Que bom, o futebol brasileiro pode ter recuperado mais um bom jogador. E eu torço muito para ele principalmente calar minha boca, porque eu já tinha perdido a ilusão com ele, já tinha perdido o encanto que tive um dia com o Luan vestindo a camisa do Grêmio. Mas eu acho que o Facinca também. Facinca, você acha que você vai queimar a língua aí? Todos nós, né? Espero, porque a gente só cobra de quem a gente já viu que pode jogar, correto? Eu não vou cobrar de um jogador limitado que ele tenha uma função de protagonismo. Não vai acontecer nada, eu vou perder meu tempo. Agora, de um jogador como o Luan, que já foi rei de América, que já foi campeão da Libertadores, campeão de Copa do Brasil, como protagonista de um Grêmio muito forte, desse cara eu tenho o direito de cobrar, assim como todos nós. Porque se ele está num clube de grande expressão, foi contratado para dar, sabe, uma repaginada na carreira, de um momento que não estava legal no Grêmio, você espera que esse cara volte a ter esse mesmo brilho. Então é isso, ele não apresentou nada até esses últimos 5 jogos, rigorosamente nada, nenhum destaque. Não consigo pegar na minha cabeça aqui algum jogo do Luan em que eu fale, meu Deus, caramba, me encheu os olhos, não. Um gol ou outro e olhe lá. E coisas muito esporádicas. Então é muito abaixo, muito pouco, quase que inexistente daquilo que eu já vi esse cara fazer em campo. E que bom que ele volte a fazer isso, que ele volte a nos mostrar que quando ele pediu a chance estava coberto de razão, como a gente falou aqui no programa na época. Chance não se pede, se mostra, se prova, né? Como foi a do Hulk no Atlético Mineiro. Botou a boca no trombone? Então tá bom, Hulk, você botou a boca no trombone, vai lá e joga. Jogou, e está jogando. O Luan a mesma coisa. Você quer a chance? Quer que ela seja, entre aspas, em uma última oportunidade no grito? Então quando ela tiver à sua disposição, ganhe a chance. Mostre que você teve a voz ativa para justificar a sua prática. Então é isso que acontece. Que ele continue jogando melhor, vai ser bom para ele, bom para o Corinthians, bom para o treinador, que também caiu em si de que algumas peças tinham que ser deixadas de lado nesse momento e que outras que estavam pedindo passagem pela meritocracia da oportunidade e estão lá agora jogando muito bem no Corinthians. Professor, esse coração que tá afagado agora, que tá feliz, dá aquele sorrisão, professor. Tá quentinho. Olha o brilho no olhar do professor, meu Deus do céu. Né? Tá quentinho, né? Parece quando a gente fala... Parece quando a gente Primeiro fala jogo com vitória no Peru, professor. Que beleza, né? É isso, olha só quanta coisa bacana pra falar, professor. O Luan tô com o coração quentinho. Porque agora realmente ele está mostrando. Eu entendo a brincadeira das redes sociais, principalmente aparece muito nunca critiquei, né? Eu sei que é uma ironia, mas eu critiquei. E quem criticou também tinha razão de criticar. Ele não merecia nem a chance que pediu, para você ter uma ideia. Mas já que pediu e bancou, eu acho que até mais legal do que os golaços, coloco no plural, porque contra o São Paulo também foi um golaço, né? Fora o outro, que num nível menos importante, mas ele fez pelo menos 2 golaços, porque isso a gente sabe que ele sabe fazer. Pegar na bola do jeito que ele pega, e isso ele é capaz de fazer até em jogo que ele tá mal. E isso já aconteceu também pelo Corinthians. Mas eu acho que o mais auspicioso, o que mais esquenta o coraçãozinho,
a gente mostrou aí nos números é a participação dele. Porque não foi só o chutaço para gol, é a participação. Ontem houve momentos, pasmem, em que ele até voltou, ele até recompôs. Ele participou bastante do jogo. O mapa de calor dele no jogo ontem é interessante. Tem muito do que o Facincani falou, né? Você está comparando com nada. Então perde nada, pouco parece muito. Mas melhorou. A participação durante o jogo, a altura do jogo em que ele faz o gol, isso era raro no Luan. Ele era jogador de um tempo só. Ele sumia o segundo tempo inteiro. Isso já não está mais acontecendo. Já está ficando até o fim, ou pelo menos substituído só lá na Bacia das Almas, ali que você conta que o cara jogou praticamente o jogo inteiro. E era quando ele entrava, né, professor? É, e quando entrava. E às vezes entrava para nada também. O Sormani lembrou contra o Peñarol, jogou muito bem, foi erro do Mancini tirá-lo naquele jogo. Como é que tira o melhor cara do jogo? Ainda mais um cara que está precisando desse tipo de moral. O cara pediu a chance, estava correspondendo. Então, como o que a gente cobra do Luan é sequência, espero realmente que o coraçãozinho continue aquecido. Mas o que a gente pede dele é sequência. Eu acho que são etapas. Primeira etapa, se ele se livrar desse estigma da tiriça, se daqui a pouco a gente estiver analisando jogos do Luan sem fazer essa conexão, tá vendo? Olha aí, durou pouco, não foi constante. Eu acho que é a primeira coisa que ele tem que se livrar. E já está conseguindo, já está tirando o pé dessa lama. Lembrando sempre que o Luan que a gente fala não é só um Luan do Corinthians. O Luan do fim do Grêmio já era isso aí. Já tinha todos esses problemas. Se não, vamos ser francos, ele não estaria no Corinthians. Ele estaria na Europa. Ou ainda no próprio Grêmio. O Grêmio só abriu mão dele, tudo bem, não foi de graça, mas só abriu mão dele porque ele era um jogador em baixa, já na época do Grêmio. E no linha de passe a gente discutia sobre a importância. O que pesou mais nisso? É o novo esquema que o favorece ou é a atitude do Luan? Eu acho que as duas coisas são importantes. Agora, se você me perguntar qual foi o primeiro passo, eu te digo sem pestanejar que foi a atitude do Luan. Sem a atitude dele, não haveria esquema que salvasse sozinho. Porque esquema, gente, Thiago Nunes tentou um monte de esquema para ele jogar. O próprio Renato no Grêmio, antes de abrir mão, tentou algumas movimentações para deixá-lo mais à vontade. E o esquema sozinho não resolvia. O que resolveu foi ele mesmo. É o potencial que ele tem, que o Facincani falou que a gente só cobra de quem tem para dar, e é verdade. Ele sempre teve para dar. A gente nunca discutiu aqui que ele era um jogador capaz de acertar esses chutes que acertou. Ou alguns passes que ele dá com muita inteligência, a maneira como protege a bola. Ele é um jogador diferente nesse elenco do Corinthians nesse sentido. Ele faz coisas que nenhum outro faz. O Otero, talvez com a bola parada, faça algumas coisas que ele faz com a bola em movimento. Então ele é muito importante nesse momento e parece estar se conscientizando disso. Tomara que os coraçõezinhos continuem aquecidos. Professor